Aprendeu a mexer aqui. É aqui, né? Deixa eu fazer um teste. Passou. Pronto. Ih, deu certo aqui, não foi? Mas ok, vamos lá. Então, oi, vamos lá. Vamos bater o recorde de falar em 12 minutos. Estou pronta, vai. Então, como vocês já viram, né, o título do trabalho que eu vou apresentar hoje é Djeredjef, Messi, Obrigado, Contexto Multilíngue do Senegal e a Experiência do Ensino de Português a partir do Leitorado Guimarães Rosa. Então, eu atuo na Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar em Cheikh Anta Diop, que é um importante cientista senegalês, mas importante cientista para os estudos sobre a África e como é que eu posso dizer, a ancestralidade da humanidade, né, que ela está em África, e ele faz os seus estudos dentro do Egito, a partir do Egito, né? Então, a universidade leva esse nome em homenagem a esse grande cientista africano. E sobre a minha experiência no Leitorado Guimarães Rosa. Eu atuo nessa universidade, especificamente no departamento de línguas românicas, e esse departamento tem o ensino de italiano, de espanhol e de português. Nós estamos dentro da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, e depois de um hiato de 20 anos, e 20 e um pouquinhos, eu volto ao Senegal, participando do Leitorado Guimarães Rosa. Então, o Senegal, ou a própria universidade, estava 20 anos sem leitor brasileiro. Então, vocês já imaginam como está este contexto de ensino do português em relação ao próprio ensino do português, na sua variante brasileira e da própria cultura brasileira também. Mas é válido ressaltar aqui que alguns professores que atuam dentro da universidade no ensino de português, eles têm relações muito fortes com o Brasil. Então, a gente tem aí 2 professores, especificamente a Fatime e o Mark, que têm pesquisas relacionadas à língua e cultura brasileira. Então, a Fatime, ela fez, por exemplo, ela teve a experiência do doutorado na Universidade Federal da Bahia. Então, ela tem um trabalho voltado para isso. E o Mark também fala sobre ações políticas para afrodescendentes no Brasil. Então, assim, tem uma certa ligação. Esse departamento, na seção de português, nós temos 5 professores de português na seção, que são professores senegaleses, e 2 leitores, eu e o leitor de Camões, que está lá há 20 anos, ao mesmo tempo que não tem um leitor brasileiro. Então, nós temos um domínio de um espaço, né, da variante portuguesa e do Instituto Camões naquela universidade. Mas não é um domínio apenas na universidade, também nas escolas do Senegal, tanto da capital quanto do interior. Então, a gente vê um sistema dominado por uma variante portuguesa, por materiais didáticos portugueses, e é extremamente difícil a experiência do leitorado quando se faltam materiais didáticos, né, sobre a cultura brasileira. Então, tem sido também um desafio. Bom, as disciplinas que eu ministro desde janeiro do ano passado, quando eu cheguei: produção escrita, compreensão de leitura. Não tem nada, não, pode escutar. Obrigada. Produção escrita, compreensão de leitura, civilização brasileira, e também compreensão oral. E, além disso, no Master 1, que o mestrado é dividido em 2 momentos, eu tive 18 orientandos. Pois é, uau mesmo, porque foi complicado. Obrigada, Pro. Tô. Foi? Desconta do tempo. Não, eu aponto para onde? Vai, por favor, amor. Acabou a bateria. Passa aí por cima. Passa aí para mim, Luma, por favor. Pronto. Então, como muitos de nós sabemos, muitos países africanos, em especial o Senegal, caracteriza-se pela sua diversidade linguística e cultural, em que se faz presente as culturas negro-africana, a árabe islâmica e a ocidental francesa. Luma, pode passar, por favor. Alô? Ok, continuando. Diante disso, é importante... Luma, vai lá. Obrigada. Bom,
Duas coisas importantes. Primeiro, pensar que o que a gente tem conversado nos bastidores entre os leitores que atuam em África, que o tempo em África é outro, né? Tanto o tempo espiritual quanto o tempo na prática do mundo, como ele se materializa no nosso dia a dia. Então, isso é um primeiro desafio para quem atua em África, lidar com o tempo africano. E isso é uma discussão profunda, que talvez se torne uma tese de doutorado para alguém, ou até mesmo uma apresentação só para falar sobre a influência do tempo na relação com o leitorado, não é? Pode passar, Luma, por favor. Então, o Senegal é conhecido como o país da teranga. O que é teranga? Teranga é uma palavra em Wolof que quer dizer cordialidade e hospitalidade. E o Senegal é um país que tem 90% da sua população muçulmana. E são mais ou menos 16 milhões de habitantes, certo? E o que é que acontece no Senegal? Essa influência europeia, especificamente da França, assim também como a tradição, a religião, né, islâmica, mas também a partir da cultura autóctone dos povos que habitam, na verdade, das etnias que estão no Senegal, tudo isso junto, imagina a influência no sistema educacional. Quando você tem a influência do sistema europeu, francês, quando você tem a influência, por exemplo, do sistema árabe, do ensino do próprio Alcorão, de rezar 5 vezes ao dia, e, além disso, quando a gente tem que lidar com a tradição da oralidade que é inerente a muitos povos africanos. Então, quando tudo isso se junta, como é ensinar uma língua adicional em um território como esse, né? Então, são muitos desafios em sala de aula, não só na universidade, mas também nas escolas. E eu vou falar sobre as escolas agora. Luma, vai lá, obrigada. Então, aqui é o mapa do Senegal. Então, é importante entender como funciona a estrutura, né, do Senegal geográfica para a gente entender a questão linguística. Então, o Senegal está dividido em 14 regiões administrativas. A gente tem como destaque Dakar, capital, ali na pontinha. De Dakar dá para ver o Farol da Barra, muito provavelmente. E depois, mais embaixo, a gente tem a região de Casamance. A região de Casamance, né, como eles chamam também de Casamansa, é essa região mais do sul, do sudoeste, com destaque para Ziguinchor, que é um lugar dentro de Casamance. Casamance, ela faz fronteira com a Gâmbia. Esse pedacinho branco ali no meio é a Gâmbia. E embaixo, quando termina o território senegalês, a gente tem Guiné-Bissau. Então, Casamance é uma região que está entre Guiné-Bissau, Gâmbia e o próprio Senegal. Pode passar, Luma, por favor. Então, é importante esse primeiro mapa, depois eu vou retomá-lo. Então, o Senegal tem como língua oficial o francês, mas a língua que predomina nas relações sociais do senegalês é o Wolof. Toda língua está relacionada à etnia. Então, a cada etnia tem a sua língua e cada língua está com a sua etnia. Então, isso significa que a gente tem a etnia Wolof de uma forma muito predominante no Senegal, mas não só ela. Mesmo que a gente tenha o francês é oficial. Então, as aulas são em francês na escola, na universidade. Não é o meu caso, porque eu dou aula em português na universidade. Mas o que acontece é que o Wolof, além de ser essa língua nacional senegalesa, ela também é língua franca. Ou seja, outras etnias que falam outras línguas aprendem o Wolof porque é a língua que predomina dentro do território senegalês. Então, o Wolof, ou a maioria das línguas senegalesas, elas pertencem à família linguística Níger-Congo. Então, atualmente, além do Wolof, a gente tem também outras 22 línguas nacionais reconhecidas, e isso foi política linguística. Eu vou falar logo em seguida. Então, a gente tem Diolá, que é uma etnia Diolá, mas também uma língua. A gente tem Malenké, Pular, Seré, Soninké e Wolof. Então, essas são as 5 principais etnias e línguas que se falam em território senegalês. Luma, por favor. Bom, e aí a gente tem aqui um mapazinho onde estão essas etnias e onde essas línguas são mais faladas no Senegal. Então, nós temos o predomínio em cada região do Senegal dessa língua, de cada língua. Mas, de uma forma geral, em qualquer lugar do Senegal que você for viajando, alguém vai falar Wolof entre os próprios senegaleses. Então, o senegalês em si já é plurilíngue por natureza, como a maioria dos africanos também, né? Então, eles já falam 3, 4 línguas nacionais e aprende 3 minutos, pelo amor de Deus, passa aí, Luma.
Tem muita coisa para falar. Bom, então, baseado nisso, a gente vai entender o Senegal como um país multilingüe, justamente porque existem várias línguas que convivem nesse território. Por favor, Luma. E aí, a história do português no Senegal. Luma, por favor. Bom, quem é o responsável pelas políticas linguísticas no Senegal? O primeiro presidente no Senegal, pós-independência, que é Léopold Sédar Senghor. Então, ele implementa, na verdade, o ensino bilíngue no Senegal. Então, todas as escolas públicas do Senegal, elas são obrigadas a ensinar mais de uma língua adicional. Então, todo aluno em escola pública no Senegal, ele aprende o inglês como obrigatório, mas ele pode escolher uma outra língua. Então, a partir dessa lei que foi implementada em 1971, ele reconhece as línguas africanas como línguas nacionais, primeiro ato que ele faz, e, em seguida, ele institui, também em 71, o ensino de línguas estrangeiras adicionais no próprio Senegal. Então, um aluno senegalês de escola pública pode escolher aprender alemão, italiano, espanhol, português, árabe e, algumas vezes, até também turco. Vamos lá. Pode passar, Luma, por favor. Então, essa é uma cronologia do ensino do português no Senegal. Então, a gente tem a independência dos países africanos, começam a partir mais ou menos dos anos 60, o Senegal se torna independente. Aí a gente tem a introdução do português no sistema educativo a partir de 1961. A partir de 1971, decreto da política de educação bilíngue no Senegal. Entre 1972 e 73, a gente tem a introdução dos estudos de língua portuguesa na universidade, e quem recebe isso é a UCAD, a universidade que eu atuo, e a gente tem o início do curso de português na UCAD. Nesse mesmo período, João Cabral de Melo Neto, quando era embaixador no Senegal, ele ajuda na implementação desse ensino do português no país, enquanto embaixador. E essa primeira leitora, como eu já tinha falado anteriormente, foi uma embaixatriz, foi a esposa de um embaixador na época, que, no caso, não era mais João Cabral de Melo Neto. E aqui embaixo tem uma anotação interessante, porque as relações geopolíticas do Senegal é que vão influenciar na construção dessas políticas linguísticas. Vamos pensar bem. Quando Léopold Senghor ele institui essas políticas linguísticas de ensino de várias línguas, em especial o português, ele está agindo de forma a unificar aquele território em África, aquele pedaço em África. Por quê? Luma, rapidinho, por favor. Por quê? Pode passar isso, porque não vai dar para falar. Pode passar. Então, não, Luma, volta, por favor. Não era isso, não. Por favor, mais um. Tá. Não, voltar. Você está descontando, né, Ana? Desconta, Ana. Esse daqui é muito interessante. Olha só, a gente tem no Departamento de Letras, em 2023, a gente teve 2.215 estudantes só de português. Em 2024, a gente teve 2.116, entre mestrado e graduação. Em todo o Senegal, nós temos atualmente 46 mil estudantes nas escolas públicas, em todo o Senegal. E temos 501 professores em todo o Senegal. Então, é muito interessante ver a promoção do português em território senegalês, que é um país francófono e não lusófono. Agora, por que existem esses dados, Luma, tão interessantes a respeito do ensino português? Pode passar, Luma, por favor. Por causa da questão geográfica e política. Porque o Senegal ele faz fronteira com Guiné-Bissau, que tem o português como língua oficial, porque o Senegal faz fronteira, porque o Senegal também está próximo de Cabo Verde. Apesar de não fazer fronteira, está próximo. Então, essa questão geopolítica vai influenciar nessa política linguística do português. E por que a gente tem tantos alunos? Agora, a maioria desses alunos, dentro dos 46 mil, onde eles estão? Ali. Lembra quando eu falei da Casamance? Eles estão na Casamance, que faz fronteira, está perto de Guiné-Bissau. Então, Guiné-Bissau tem o português como língua oficial e tem um crioulo de base portuguesa. Então, ali em Guiné-Bissau, a gente tem o maior número de alunos e professores, porque aquela região se preocupa em ensinar esse português, justamente pela influência de Guiné-Bissau. Luma, por favor, querida, já estou acabando. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem no Senegal línguas como o Olof, o Pulá, o Seré, o Soninké e o Fula. Guiné-Bissau, que está ali embaixo, vai influenciar com o crioulo de Guiné-Bissau, o português e outras línguas nacionais.
A gente tem fazendo fronteira Mauritânia com o árabe como língua oficial, Mali como o francês como língua oficial, Gâmbia o inglês, a Guiné-Conakry com o francês e Cabo Verde, que mesmo que não faça fronteira, tem uma migração, uma história de migração e comunidades cabo-verdianas enormes no Senegal, inclusive um bairro só de cabo-verdianos. Então, no Senegal, a gente pode encontrar pessoas falando crioulo de Cabo Verde, pode falar, ou crioulo de português cabo-verdiano, assim como português, além deles terem o português como língua oficial. Luma. Então, a língua portuguesa, ela existe no Senegal como uma estratégia política para unificação e resistência de países africanos nesse período de pós-independência. E porque o que acontece? Quando o Senghor, junto com os outros revolucionários que estão ali no território africano, eles se unem e pensam, é melhor a gente se unir linguisticamente e se proteger de outras interferências coloniais. Então, essas ações são muito interessantes, Luma. Já acabei. Juro, prometo. Então, qual é a minha ação como leitora dentro da universidade? O que é que eu tenho feito? Bom, já que a gente está aí entendendo o português como essa língua de unificação, por que não pensar no português como essa língua de intermediação cultural, fazendo as relações entre Brasil e África? Então, a primeira coisa que eu falo na sala é: olá, eu sou Eide, venho de Salvador, a cidade mais negra do mundo, fora da África. E aí eu já quebro todos os gelos para conseguir me aproximar dos alunos e a gente começar a falar de todas as relações construídas historicamente, principalmente e infelizmente a partir da escravidão. E aí eu começo a falar dessa relação Brasil-Senegal e África-Bahia. Vai lá. Pode passar. Vou te passar aqui, mas estamos juntos. Então, uma atividade que eu fiz super interessante foi, modéstia à parte, foi a exibição de um documentário que está na internet, que tem como título Conexão Brasil-Senegal, a Cultura em Nós. Eu exibi no Dia Mundial da Língua Portuguesa e convidei Mamadou Diop. Mamadou Diop, ele é um produtor de cinema senegalês que aprendeu português na UCAD, que namora uma baiana, que não sou eu, é outra, que namora uma baiana e, por coincidências da vida, ele gravou com a produtora brasileira esse documentário. Então, esse documentário traz umas relações entre Brasil e Senegal fantásticas. Eu exibi um encontro de Alá com Oxalá, fantástico o episódio, e também exibi a capoeira veio da África, africano quem botou, e convidei um grupo de capoeira senegalês para se apresentar. Então, a ideia do documentário é tão interessante que a gente tem no próprio documentário Wolof, francês e português sendo falado. As 3 línguas que existem no Senegal, a partir do ensino do leitorado brasileiro Camões. Pronto, beijo, obrigada, gente. Tamo junto. Obrigada.